com muita alegria e com muita honra, nós iniciamos hoje um ciclo de debates, hoje em especial, porque hoje é o Dia Mundial do Teatro. Nós iniciamos esse ciclo de debates chamado Cidadania e Dramaturgia. Para imediatamente já dar início aos trabalhos, para em seguida nós compormos a mesa, eu gostaria de já exibir a todos vocês um vídeo que é da participação especial de Antônio Abujanra em celebração ao Dia Mundial do Teatro. Então comecemos com o vídeo e em seguida eu dou início aos trabalhos compondo a mesa. Muito obrigado. Todo dia 27 de março, em todos os teatros do mundo, é lido para o público um texto de um grande dramaturgo sobre o Dia Mundial do Teatro. Como muitos de vocês não estiveram no teatro no dia 27 de março do ano passado e provavelmente não estarão no dia 27 deste ano, eu vou ler um texto de um grande dramaturgo mexicano, Víctor Rascón. A tecnologia, essa maravilha dos tempos modernos, tentou converter o teatro em fogos de artifícios, invadiu os cenários, tentou pintura em movimentos sem palavras, sem luz, teatro só com bonecos, enfim, desistindo do ator. Hoje, assistimos à volta do ator frente ao espectador. Hoje, nós vemos o retorno da palavra sobre o cenário, renunciando às massas, reconheceu seus próprios limites e coloca a presença de atores que comunicam seus sentimentos, suas emoções e suas esperanças. O teatro está deixando de contar histórias para debater ideias. Ele comove, ilumina, perturba, exalta, revela, provoca e transgride. O teatro tem inimigos claros, todos sabem disso. E as crianças? O que fazer com elas? Todos sabem que é a ausência de educação artística na infância que não deixa que descubram e gozem com a arte teatral. O teatro vislumbra um raio de esperança no caos e no pesadelo cotidiano. Vamos dar início aos trabalhos, compondo a mesa com os nossos ilustres convidados. Eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, a pessoa que nos auxiliou, que nos ajudou, com quem nós temos aqui no Departamento de Cultura, na Oficina de Teatro e na nossa Comissão de Direitos Culturais, uma parceria. Ela que é atriz e presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo SATE de São Paulo. Convido Lígia de Paula Souza. Hoje, nós vemos o retorno da palavra sobre o cenário, renunciando às massas, reconheceu seus próprios limites e coloca... Gostaria agora de convidar também para compor a mesa, ele que é ator e dramaturgo, Sérgio Mamberti. Agora também para abrilhantar a mesa, convido
o ator, diretor teatral e dramaturgo Oswaldo Mendes. Como eu disse, é um evento muito importante porque normalmente na casa a nossa casa é a casa dos advogados. A nossa preocupação é com os advogados, com a advocacia e com a justiça. Mas a OAB, por sua tradição histórica, nos seus 83 anos de existência, a OAB São Paulo, ela também se coloca como a casa da cidadania. E nós, que nos preocupamos com questões culturais, sabemos que não existe a cidadania sem a dramaturgia. Não existe a possibilidade de nos tornarmos cidadãos sem a cultura. E, principalmente, sem a presença do teatro nas nossas vidas. Então, por isso, por conta dessa preocupação em levantar esse debate, nós trouxemos essas personalidades ilustres aqui para tratarmos desse tema. E para não segurá-los mais, eu vou imediatamente passar a palavra para Lígia de Paula Souza. Muito boa noite. Muito obrigada, mesa, Dr. João Ibache, a Ordem dos Advogados, que sempre abriu esta casa para nós artistas, tanto em momentos difíceis e em momentos prazerosos como é este caso. Quero também já deixar um agradecimento muito especial aos meus mais que queridos amigos, Oswaldo Mendes, Sérgio Mamberti, porque assim que nós pensamos, foram essas as pessoas que sentimos como a melhor para que pudessem estar aqui com a gente falando do Dia Mundial do Teatro. São pessoas que estão aí labutando, trabalhando há quase meio século. E foi no jardim de infância, né? Ele começou cedo. Isso. Eu me lembro que eu conheci o Sérgio, ele nem vai lembrar, claro, mas era em 69, no Teatro Veredas, você, seu irmão, um espetáculo que estava sendo pensado lá. E afim, o Sérgio e o Oswaldo, a gente se cruzou em grandes espetáculos e o mundo afora. E agora ele está com um espetáculo também maravilhoso, chamado Insubmissas. Eles falam sobre as mulheres no tempo da história. Muito interessante, e eu quero que todos vocês também possam ir assistir esse espetáculo. Então, para começar, eu quero dizer da imensa satisfação do SATED de São Paulo, de estar junto, fazer essa parceria sempre com o Dr. João, que é o nosso mais que querido representante da casa e que está sempre abrindo quando nós temos as ideias, e temos muitas, né, Dr. João? Tem um bom calendário esse ano. Então, nesta data, tudo começou bem antes, no final da Segunda Guerra Mundial, com os destroços de teatros, parece agora, né? E também em 1961, então, que artistas intelectuais renomados se juntaram em Paris, na França, para começar a pensar alguma coisa que representasse esta nobre arte e a grande, vamos dizer, importância na vida dos cidadãos do mundo. E então este é um evento que nós tratamos, um evento de reivindicação, um evento de afirmação e um evento de necessidade da prática, o teatro no mundo. Eu agradeço muito a presença de vocês, mas eu estou ansiosa, assim como vocês, para ouvir os nossos queridos. E agradecemos também em especial ao mestre Antônio Bujanra. Então, devolvo a palavra para você, João. Eu vou dar continuidade agora, passando a palavra para o ator e dramaturgo Sérgio Mamberti.
artistas, querido Oswaldo Mendes, companheiro de jornadas durante esses anos todos que a gente vem militando no teatro, querido João Ibage, que nos recebe hoje, nos acolhe aqui, nosso companheiro Tadeu, que também está dirigindo um grupo de teatro daqui, todos presentes nessa comemoração do Dia Internacional do Teatro. Nós tivemos a abertura dos nossos trabalhos aqui hoje com essa participação sempre provocante e provocativa do mestre Antônio Abujamra. O Abu foi o primeiro diretor de teatro profissional que eu trabalhei. E foi um grande mestre. Nós fundamos um grupo de decisão, que justamente trabalhava dentro desse escopo de fazer do teatro uma grande trincheira, não só do ponto de vista de renovação de linguagem, que o Abu tinha acabado de voltar de um longo estágio com o Teatro Nacional Popular, com o Roger Blanchon e também com o Bertolt Brecht no Berliner Ensemble. Então, o Abujamra veio trazendo toda essa bagagem de um teatro, de uma dramaturgia extremamente comprometida, mas de grande qualidade artística e com uma proposta bastante desafiadora para nós jovens artistas. Então, durante esses últimos eu comecei a fazer teatro em Santos ainda em 1956, então praticamente o ano que vem são 60 anos de teatro. É uma longa vida em cima do palco. Na verdade, eu só abdiquei de estar no palco durante o período em que estive participando do governo Lula, através do Ministério da Cultura. Eu fui secretário de Músicas Cênicas, fui secretário depois da Identidade, da Diversidade Cultural, que trata justamente dessa questão, dessa relação entre cultura e cidadania, a gente privilegiando políticas públicas para segmentos da sociedade que nunca tinham sido contemplados com políticas públicas, como povos indígenas, movimento LGBT, cultura da criança, foi um trabalho de ciganos, foi um trabalho extraordinário que nós fizemos, que antecedeu inclusive dos pontos de cultura. Depois recentemente as duas secretarias se fundiram, a da cidadania e a da diversidade, numa só secretaria. Mas na verdade a gente sempre viu o teatro justamente o papel social do teatro. Por isso que me motivou e me entusiasmou. Minha geração foi uma geração extremamente preocupada com os destinos desse país. Desde o meu período escolar eu fui educado no Colégio Canadá em Santos, que era considerado um dos melhores colégios do Brasil, e nós tínhamos professores que nos levavam para assistir teatro, cinema, os programas de rádio, nas emissoras de rádio, que o rádio tinha um papel importante na nossa vida cultural, mas também nós tínhamos um Grêmio, que era um Grêmio comprometido politicamente. A nossa vanguarda política na época era o Partido Comunista. Nós todos acabamos nos filiando ao Partido Comunista, fomos todos da juventude comunista na época, e mais tarde eu me juntei aqui a todos os jovens artistas do Teatro de Arena, Vianinha, Tia Francisco Guarnieri, Juca de Oliveira. O Bob não chegou a se filiar, mas eu, meu irmão, Plínio Marcos, todos nós militamos politicamente no Partido Comunista, justamente na esperança de
a gente fazer com que o Brasil tivesse a sua emancipação política e a sua cidadania garantida. E foi um período muito rico e, infelizmente, nós fomos golpeados pelo golpe de 64, né? Nós sofremos esse golpe profundo, mas isso não nos fez esmorecer. Não pode esquecer que justamente no período dos anos de chumbo floresceu, com toda a censura que havia, floresceu uma dramaturgia extraordinária, com obras do Plínio Marcos, do Vianinha, de tantos autores que mesmo com a censura produziram uma dramaturgia de grande alento. Eu tive a oportunidade, em 1984, de fazer um seminário com apresentação de leituras semi-encenadas que hoje estão no Museu da Imagem e do Som, foram gravadas. Na época teve uma cooperação da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com os elencos praticamente originais de Zumbi, de Liberdade, e que foi de uma certa maneira, um mergulho nessa época, e vendo que, apesar da censura, o teatro bravamente teve um papel importante e foi vanguarda na resistência ao movimento autoritário. Estava conversando com o nosso Leto, ele estava me contando agora que esse ilustre senhor que está presidindo a Câmara quer fazer um conselho indicativo, justamente querendo censurar aí a obra que está sendo levada no Gilberto Braga na televisão e com abrangência para teatro. Eu fico surpreso porque a gente, durante todos esses anos, lutou justamente pela liberdade de expressão, e a OAB foi realmente uma parceira extraordinária, revoltante. É uma coisa que, aliás, o momento político que nós vivemos é um momento muito preocupante, porque eu me lembro de 64, toda vamos dizer, por parte de uma grande da imprensa vamos dizer, e a sociedade sendo premida, numa luta muito justa, muito autêntica, para que o dinheiro público seja bem usado. Eu acho que todos nós somos solidários a isso, ninguém é contra investigações e fazer com que a gente tenha realmente, vamos dizer, garantida essa probidade por parte dos nossos administradores, mas as acusações contra o presidente Jango eram idênticas. E a gente sabe perfeitamente, a gente percebe claramente que o movimento não é só aqui, existe uma pressão aí com relação à Venezuela, com relação ao Equador, com relação à Argentina. O Paraguai, a gente já sabe como foi o que aconteceu, quer dizer, não foi um golpe militar, mas foi um golpe através do Congresso. Então é muito preocupante. E o teatro, ele tem esse papel fundamental. O que o Abujamra falou ali é que o teatro, eu não tenho nada contra as experiências, contra todo o experimentalismo que a gente passou, acho que tudo isso enriqueceu, mas o teatro, ele sobrevive fundamentalmente através da sua dramaturgia, do seu testemunho, desde do teatro grego, passando por todas as épocas. O teatro sempre teve esse papel. Eu acho que o nosso teatro tem essa vitalidade, o nosso teatro teve esse papel e continua tendo na nossa sociedade. Então, o Dia Internacional do Teatro é um dia para nós comemorarmos justamente a possibilidade que sempre existe de que, através do teatro, a gente possa realmente continuar, vamos dizer, nessa trincheira importante no sentido de defesa da liberdade de expressão, dos direitos civis e da cidadania. Não podemos deixar que essas forças obscuras, como infelizmente a gente está vendo, uma censura absolutamente inadequada e fora de época, entendeu? Porque esse tema, o tema LGBT, é um tema que está sendo tratado no mundo inteiro de uma forma extremamente positiva, que a gente de repente tenha esse retrocesso. Então eu queria comemorar hoje essa data
no sentido de que nós estejamos refletindo sobre o momento que nós estamos vivendo e que a gente tenha na cultura exatamente a mesma trincheira que nós tivemos em 64. Só através da cultura é que nós vamos poder enfrentar esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu acho que, no caso específico do teatro, o teatro foi, naquela época, a vanguarda dessa luta e certamente que se dispõe a continuar sendo essa vanguarda na defesa desses direitos fundamentais. Viva o teatro! Depois da manifestação muito empolgante do ator e diretor Sérgio Manberti, eu vou dar continuidade passando a palavra para o também ator, diretor teatral e dramaturgo, Oswaldo Mendes. Eu acho que essa é a função do teatro hoje, mas contar histórias, a televisão conta muito bem, a novela conta muito bem, cinema conta bem, se é para falar também da libido, e tem libido sobrando na novela, não sei o que, tá, entendeu? O teatro é a ideia que se discute, são as questões de fundo que se discutem. As questões do cotidiano estão muito bem tratadas, às vezes bem tratadas, às vezes nem tanto, pela própria televisão, pela internet, né, que a gente entra no YouTube, a gente tem todos esses veículos. Sem intermediário. Não. No teatro tem isso. E você tem a diversão, você tem na palma da mão. Olha ali, ó. Eu carrego a diversão e o entretenimento na palma da minha mão. Por que eu vou para o teatro? Só tem sentido eu ir para o teatro como iam os gregos, para discutir ideias, para discutir o meu tempo, para discutir a situação que eu estou vivendo, que tempo é esse que eu estou vivendo, e projetar para o futuro. E eu quero ir na contramão dos meus queridos amigos, porque eu acho que hoje, Dia Mundial do Teatro, nós temos muito pouco ou quase nada a comemorar aqui. Eu teria várias razões, poderia elencar 10, 20, 30 motivos para vocês, mas eu não vou aborrecê-los com isso. Eu vou só citar alguns para mostrar como o descaso, que começa no governo federal, passa pelo governo estadual, chega no municipal e chega até na paróquia e até no bairro. Esse descaso, essa indiferença pelo teatro é histórica. O teatro sempre foi perseguido, porque o teatro de ideia incomoda. O teatro de diversão, bonitinho, de palhacinho, esse é o que eles querem. A corte sempre quis isso. Na França queriam isso. Apareceu um maluco, Molière, que falou assim, vou fazer isso. Só que meteu ideias no meio. E daí subverteu todo. É o nosso grande comediógrafo, né? O Molière, que ele fazia tudo bonitinho para a corte. Só que no meio estava a crítica e a demolição da corte e daqueles costumes perversos. Por que nós não temos nada que comemorar? Vou citar alguns fatos para vocês. O teatro nacional, qualquer país, pelo menos dos que eu conheço, se orgulha de ter um teatro nacional. O nosso, em Brasília, nas barbas do poder, está abandonado e ocupado por sem-tetos. Eu acho que os atores e os artistas de teatro de Brasília, se eu estivesse lá, eu estaria ocupando. Juro, nos meus 68 anos. Eu ia morar lá, já que está um sem-teto. Aquele teatro está largado às traças. Está aí, pega no jornal, abre lá, se vocês entrarem na minha página do Facebook, está lá. Abandonado o Teatro Nacional. Você olha por fora, que maravilha, aquela obra arquitetônica só que não funciona. Do Oscar Niemeyer. Não funciona. Porque uma coisa que os donos do poder não sabem é que teatro dá trabalho. E ainda mais um teatro, além da gente incomodar os donos do poder, quaisquer que sejam, de qualquer partido, de qualquer orientação, foi na União Soviética também o teatro incomodou, como foi na Alemanha de Hitler, como foi na ditadura militar no Brasil. O teatro incomoda quem tem o poder. Quem tem o poder não gosta do teatro. Qualquer poder. Até o poder de síndico de prédio. Se for poder, esse incomoda mesmo. Porque a nossa função é refletir, é pensar, é ajudar a pensar. Isso daí, e pensar incomoda. Pensar é perigoso. Sempre foi perigoso. Na história da ciência, na história da cultura, vocês têm exemplos aos montes, né? O nosso
querido Galileu Galilei saiu da fogueira, da Inquisição, porque abjurou e falou assim, tá bom, eu nego tudo isso daí, o centro do universo é a Terra mesmo. E salvou a pelezinha dele, entendeu? Mas outros morreram. Na peça, eu retrato uma mulher, Hipácia de Alexandria, que era uma filósofa, em 415 da era cristã, ela morreu apedrejada na biblioteca de Alexandria pelos cristãos, que naquele momento estavam tomando o poder. O pensamento incomoda. E os cristãos, hoje a gente fala do problema islâmico e tudo mais, e a perversidade que os cristãos fizeram. Essa mulher é um exemplo, a Hipácia de Alexandria. Falei do Teatro Nacional. Vamos ver, Pachá. Temos o TBC, que está há 4, 5 anos fechado, reformando. As reformas no Brasil demoram muito. Aí tem a coisa, eu não sei onde entram as empreiteiras aí. Entendeu? Mas quando é no teatro... Está fechado há 4, 5 anos, reformando. Reforma que demora muito. É que nem reforma de casa. Quando a gente vai reformar a nossa casa... É da Funarte, pertence à Funarte. Na época que eu estava na Funarte. Que foi uma grande medida, aliás. E aí eu fiz todo o projeto de base. Ele está pronto, está faltando uma parte só. Mas é que realmente os recursos para a cultura são sempre Mas realmente... A obra, de uma certa maneira, caminhou bastante, mas... O TBC foi salvo por causa de gente de teatro, como o Mamberti, que falou assim, olha, vamos preservar, porque senão aquilo lá estava demolido. Agora, tem que concluir. Agora, falta de dinheiro, governo do Estado. Vamos falar do governo do Estado. O governo do Estado está acabando com as oficinas culturais, está fechando ou diminuindo as oficinas, e sem dar conta para ninguém, sem prestar conta. Não temos dinheiro e fecham. Como não tem dinheiro? Fecha. Presta contas. Eles não têm mais que prestar contas, porque nós do teatro deixamos de ser perigosos. Nós somos muito dóceis. O teatro que nós estamos fazendo ultimamente é um teatro muito dócil. É muito blá, 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 é muito batendo palma para quem estiver no poder, seja qual for. Nós perdemos a nossa capacidade de indignação no teatro. Eu falo me incluindo, o nós não é majestático, não. Eu estou no meio disso aí. Nós perdemos a capacidade de nos indignarmos. E quando a gente perde a capacidade de se indignar, de se contrapor, a gente está, metade da nossa batalha está perdida, ou mais da metade, se não toda ela. E o governo do Estado já está fazendo isso há muito tempo. Agora eu ouço o novo diretor da Funarte falando de um projeto dele, que vem exatamente na mão do projeto tão criticado dos neoliberais tucanos na década de 90, que eu escrevi sozinho, solitariamente, está lá o arquivo da Folha, que eu escrevi sobre isso. Na época, os tucanos me acusavam de petistas. Hoje, quando eu falo mal deles, me acusam de tucano. Então, é bom que seja assim mesmo. Eu quero mais confundir, como diz o Chacrinha. Não estou aqui para... Entendeu? Porque não dá, porque eu acho que como o Brecht fazia, o Brecht, por exemplo, sempre foi um autor... nos formou, né, Mamberti, a nossa geração... O maior poeta do teatro do século XX, teórico do teatro, sempre foi um declarado comunista. Nunca se filiou ao partido. Por quê? Assim, eu quero ter a minha possibilidade. Se eu me filio ao partido, eu tenho que aceitar tudo que vem do partido. Por isso ele se negava. Então, por isso que eu não me filio também. Então, eu escrevi sobre isso na década de 90, e agora eu acho que eu vou ter que ressuscitar para lembrar o Francisco Bosco, filho do grande João Bosco, filósofo e agora novo presidente da Funarte, que ele está propondo um modelo que em São Paulo acabou com os nossos teatros, que é as tais parcerias, entrega dos bens públicos, dos teatros, para organizações sociais, os CIPs, entidades para as quais que se formam, entidades, nós aqui nos juntamos, nós na mesa aqui, formamos uma OCIP, vamos com o governo nos dá o dinheiro para a gente gerir, administrar e cuidar de um teatro X. Isso é privatização. Todos nós aceitamos gostosamente isso há 20 anos. Se vocês, qualquer um de vocês, seja ator, diretor, quiser alugar hoje o Teatro Sérgio Cardoso, construído com o nosso dinheirinho, destruindo um teatro ótimo que tinha ali, que era o Bela Vista.
É melhor, mas aí os empreiteiros já estavam na boca, e na época também os governantes estavam todos de olhinho no... E demoliram o Teatro Bela Vista, que era o teatro da Nídia Alice e do Sérgio Cardoso, para construir o atual Sérgio Cardoso, que é um belo teatro. Só que daí o secretário, eu não posso falar isso porque eu falei isso para ele, o Marcos Mendonça, disse que uma vez, não dá, teatro dá muito trabalho, a gente tem que ficar conservando, a manutenção, tem que fazer manutenção, queima os refletores, assim, queima sim, senhor secretário, como a lâmpada da sua casa queima, entendeu? Como a torneira da sua casa pinga, como a esgoto da tua casa também que tem problemas. Então, eu sei porque ele falou isso publicamente, e eu publicamente contestei. Teatro tem que ter manutenção. Como uma biblioteca tem que ter manutenção, museu tem manutenção, tudo tem que ter manutenção. Essas coisas de arte, eu não vou falar de cultura não, porque cultura para mim está meio dilapidado. Falar em cultura para mim me dá arrepios, entendeu? Porque me leva a alguns equívocos que eu quero me afastar deles. Então, agora está o Francisco, que é de um outro partido, que eu imaginava que fosse na contramão, propondo isso. Pegar as coisas da Funarte e dividir com a Funarte, fazer com a Funarte, criar umas OSs. OS é isso que nós temos aqui. A gente sabe... Então, detalhe, Teatro Sérgio Cardoso e Teatro São Pedro, que é um belo teatro que a gente lutou para reformar, porque estava caindo aos pedaços também. Foi reformado, está lá bonito, ali na Barra Funda, um teatro histórico, com muitas coisas para contar. Não vou nem falar do Teatro Municipal de São Paulo, que daí é mais outra rira que eu vou ter que despejar aqui. Mas, ficando nesses dois teatros que são do Estado, se qualquer um de nós quisermos alugar aquele teatro para fazer, se eu quiser fazer em submissa em qualquer desse teatro, eu não posso. Sabe por quê, meus senhores? Porque eles me cobram por noite, 10 a 15 mil reais. Anotem. Vocês acham que eu tenho que comemorar o quê? Como ator, como diretor, como autor de teatro, hoje. Eu não posso fazer em submissas lá, nem vou. Mas se der um jeitinho, a gente baixa o preço. Vai baixar o preço para quanto? 5 mil por noite. Aquele teatro é público. Aquele teatro não pertence ao S, não pertence ao Alckmin, não pertence ao secretário, não pertence a ninguém, nenhum deles. Pertence a nós. Agora, também nós não nos rebelamos. Nós estamos indo calmamente, cordeiramente para o matadouro. Infelizmente. Essa é a nossa realidade. Você vai falar assim, então por que você veio aqui? Eu venho aqui porque eu acho que enquanto eu tiver um pouco de força, eu não tenho força nenhuma. Mamberto tem mais força ali, já tem muito mais força que eu. Mas eu não tenho força nenhuma, a única força que eu tenho é da minha voz, é de poder falar, isso não pode continuar. Hoje, para terminar, nosso grupo é ligado à ciência, a gente tem muita ligação com universidades. A Unesp de São Paulo, Universidade Estadual de São Paulo, tem um novo campus na Barra Funda. E eu sei, por amigos lá, por professores físicos que trabalham com a gente, que colaboram, são nossos parceiros, nos ajudam a entender as coisas da ciência, estão com a gente há muitos anos, que lá tem um belo teatro. Eu falei assim, mas é um lugar para a gente fazer um teatro voltado à ciência. Daí, antes de vir para cá, um amigo, jornalista também, ator, dramaturgo, que nem eu, misturou um pouco a imprensa e o teatro na sua vida, eu tinha perguntado como é que funciona lá, porque eu estou para visitar lá faz tempo, já me convidaram, vem aqui conhecer e tal, porque lá tem um curso de teatro, isso é outra história. Daí ele me mandou um e-mail hoje, pelo Facebook, falou assim, Oswaldo, fui falar com o fulano e tal, o Mário Bolognese, não sei se vocês conhecem o Mauro. O Mauro falou assim que tem o maior interesse, que vocês mandam, só tem um detalhe, o teatro aqui não pode cobrar ingresso. Daí eu respondi assim, os professores trabalham de graça? Se os professores não receberem salário, eu vou fazer teatro de graça aí. Porque esse é um contrassenso, e gente nossa, eu não conheço o Mário, mas me diz que o Mário é gente nossa que vai dizer assim, você vem aqui profissional de teatro e vai trabalhar de graça? Vai fazer o seu espetáculo de graça? Isso é vilipendiar, isso é destruir o teatro. Então eu estou falando para vocês que começa lá em Brasília e já estou chegando aqui na Unesp. E se bobear, eu vou chegar na minha cidade de Marília, onde eu lutei para ter um teatro municipal, e que lá está fechado há várias administrações, há 10 anos o teatro municipal está fechado, porque tinha goteiras. Corrigir goteira talvez não dê dinheiro para a empreiteira. Essa que é a verdade. Sabe, nós estamos vivendo um momento, Mamberto, em que o país tem que despertar para olhar para frente. Nós estamos vivendo da mão para a boca há muito tempo.
E um povo que vive da mão para a boca, olhando para a ponta do pé, não caminha para lugar nenhum. O máximo que consegue é bater na parede e trombar um com o outro. Nós não temos um projeto de país, tudo bem, mas também não temos um projeto no teatro. O nosso teatro, além do que, tem outras coisas na Unesp, é tanta papelada que você tem que entrar que você desiste, porque parece que você, na época da ditadura, eles exigiam menos. Menos uma folha. Agora não, agora você tem que... É tanta garantia que eles pedem. Agora está lá um puta teatro, que me disseram, equipadíssimo e jogado às moscas, servindo o quê? Para diversões escolares, porque lá também tem um curso de teatro. Então, nós atores, nós gente de teatro, estamos nos conformando e nos transformamos em professores de teatro, pesquisadores de teatro, alunos de teatro, agora, fazedores de teatro. Quem são? Porque desistem, é duro viver dessa profissão. É duro viver de uma bilheteria que você tem que pagar 10 paus para um teatro Sérgio Cardoso por noite, que você não fatura isso jamais com o espetáculo, a não ser no entretenimento burro que eles adoram, o poder adora. Convida presidenta, governador, prefeito de Marília, o pároco da minha igreja, na cidade, para assistir à estreia de qualquer musical idiota na cidade. Vão lá, com certeza. Convide para assistir em submissas que fala sobre, que discute a questão da mulher ali, já viu. Que discute ideias, estou discutindo ideias lá, com essa mesma veemência que eu estou aqui. Mas não aparece nem na porta. Não passam nem para falar, boa noite. Fodam-se. Qualquer declaração que me desse, não pudesse me desejassem merda. Mas fodam-se vocês, é o que eles pedem. Ninguém se aproxima do teatro. Eu não vi nunca essa gente. Eu falava quando, na época dos tucanos, um dia estava começou a falar assim, o nosso amigo Zé Álvaro Moisés, que era ligado ao Ministério da Cultura do VEFOR, os dois, aliás, formados no PT, que depois foram para os tucanos, né? Daí o Zé Álvaro está falando depois dessa indiferença que lá atrás eu já via do povo do poder em relação ao teatro. Daí o Zé Álvaro, que estava no audiovisual na época, em Curitiba, no Festival de Curitiba, vira o Zé Álvaro assim, Oswaldo, não conheço o Zé desde a militância de movimento estudantil na década de 60, então a gente tem uma certa liberdade. Separaram. Fofoquinha. Mas continuam amigos. Ele é casado com a Taia. Ele fala assim, Oswaldo, mas o Serra, quando ele viaja, o Serra era ministro, né? O Serra, quando ele viaja para o exterior, a primeira coisa que ele pede na agenda dele é ir ao teatro e à obra. Fala assim, por que ele não faz o mesmo no Brasil? Eu também trabalhei com o Serra na época da Folha de São Paulo. Eu era redator e ele também era editorialista e colunista. E foi ator lá do Oficina, começou na Oficina, fazendo a primeira peça do... Ele era ele, o Suplicy, na época que eu estava na Folha, então a gente se conhece bem, entendeu? Então, a gente se gosta independente das posições e tal. E o Serra fazia, por que o Serra não vem? Eu encontrei com o Serra no lançamento do livro do Plínio Marcos, que você me honrou com uma performance brilhante lá no Tuca, eu encontrei com o Serra dias antes. Lá no próprio Tuca, na entrega do prêmio Vladimir Herzog. Falei assim, Serra, ele era governador. Eu sei que você não vai, porque você tem coisa mais importante para fazer na vida, mas está aqui um convite, porque a gente vai lançar o livro do Plínio. No livro do Plínio, por que você está lançando pela Leia? Por que você não está lançando pela imprensa oficial do Estado? Falei assim, porque é muito ruim o que vocês fazem. Eles estavam com a série Aplauso, que eu acho uma ótima série. Só que eles não têm revisão. Você tem erro de datas, você tem erro de fatos, você vê aquilo lá, você fala assim, pague um revisor, Cacilda, para ler isso aqui, corrigir informação errada, um livro com informação errada, faz um mal que não dá para descrever, porque ele dura para sempre. Um livro dura para sempre, então você vai ler essa informação errada daqui a 50 anos e não vai ter quem te corrija. É de luxo a edição, né? Às vezes, algumas, depende. Alguns têm de luxo, tem os pobres não tem, não. Ali também tem uma coisa de casta. Eu até acho justo que a Maria Della Costa ganhe uma edição de luxo e, de repente, sei lá, não acho justo que outras pessoas menores, que eles acham menores, tenham... Mas, de qualquer maneira, está lá. Mas é muito mal feito. E essa coisa do Serra, e já falava com ele, quer dizer, então, essa indiferença em relação ao teatro, todas essas coisas que eu falei, que poderia ficar falando aqui mais a noite inteira, é que me leva a dizer o seguinte, meus amigos,
Eu não tenho nada a comemorar hoje no Dia Mundial do Teatro. Só tenho uma coisa a comemorar. O teatro me deu, nesses, se eu contar desde a época do amadorismo, desses 50 e tantos anos que eu estou nele, o teatro me deu uma família. Uma família em que a gente briga, a gente se pega, a gente se esbofeteia, mas a gente se ama, a gente se quer bem. Entre nós a gente até se bate, né? Se mata, mas se chegar sapo de fora querer meter a colher, a gente avança. Deu espinha dorsal pra gente. Vai, deu, exatamente. Então, o que eu espero de vocês é que vocês olhem para o teatro com carinho. Vocês que, eu vejo que muitos aqui são públicos, alguns fazem teatro também, mas olhem o teatro com carinho, para descobrir o seguinte, que sem teatro você não faz um grande país. Eu não estou falando bobagem, não. Sem teatro, sem cultura você até faz, porque cultura, como dizia o Ziraldo quando ele assumiu a Funarte, cultura é a broa de milho. Lembram disso? A broa de milho também é a cultura. Mas não é essa a cultura que interessa. A cultura escraviza. A cultura, como a educação, escravizam. Porque o que eles fazem? A cultura e a educação reproduzem e repassam um conhecimento. A única coisa que faz a história avançar, o pensamento avançar, é a arte, porque ela propõe a ruptura e ela propõe uma nova maneira de olhar os fatos, uma nova maneira de analisar a realidade. Nos ensina a ser, dizia o Brecht, a que espectadores vocês, atores, devem servir? Ele dizia, eu sugiro os descontentes. Infelizmente, o teatro que nós temos feito nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil, é um teatro para os que estão satisfeitos. Desculpe falar demais.